Olá, povo querido, mais um dia juntos nesta semana e agora estamos aqui. Primeiro te agradeço a sua presença, está sempre conosco aqui neste canal, no Cientificamente, onde tem sempre uma entrevista nova, boa, sempre tem algo interessante e que mexe com você. Hoje, para discutirmos um pouco mais a fundo sobre ciência, ciência de comportamento, ciências pessoais, ciências, esse mistério do comportamento da mente, do cérebro e também da ciência, né, que é intrínseco essa coisa aí. Está conosco o doutor Daniel Gontijo. Doutor Daniel Gontijo é uma pessoa muito forte nas redes sociais, está muito presente, tem um canal no YouTube que vale a pena você conhecer e você seguir. E ele é um cientista que pesquisa bastante sobre os distúrbios, sobre as doenças, sobre os comportamentos que são comportamentos, às vezes, até de desvios do ser humano. Nós estamos hoje com a sociedade bastante confusa, para não dizer perdida, né, gente? Com muita influência, com muitas pressões, e nem sempre as próprias pessoas sabem achar um caminho e uma luz para trilhar, para serem pessoas melhores, para se corrigirem, para se trazerem, sair desse caminho de distorção para um caminho de paz, de alegria, um caminho, não é, que vale a pena viver uma vida resolvida e feliz. Então, eu quero abrir as câmeras aqui para o nosso querido doutor Daniel, para que ele possa se apresentar, dar aí os endereços nas redes sociais onde ele está, e a gente vai fazer um bate-papo maravilhoso hoje. Doutor Daniel, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, Robson, adoro falar sobre esse assunto, ciência, religião, saúde mental, espiritualidade, então é uma alegria, e o pessoal me encontra nas redes sociais, em todas as redes, pelo nome Daniel Gontijo mesmo, o professor Daniel Gontijo, tá muito fácil, e eu tenho formação em psicologia, estudo saúde mental e espiritualidade, trago um pouquinho, às vezes, de uma reflexão crítica também, porque a religiosidade nem sempre é tão saudável, Sim. Mas é legal a gente encontrar o que está bacana nessa espiritualidade, nessa religiosidade, e o que não é tão legal assim também, né? Perfeito. Aliás, essa dicotomia de coisas boas e coisas ruins, isso existe em tudo, em todo segmento. Sim. Você tem tudo, o lado bom e o lado ruim, né? Exato. Por exemplo, o pessoal, eu como cientista, o pessoal, fui deputado também, e eles me perguntavam, e aí, na época, era a época que estava tendo muito desenvolvimento da ciência no quesito de células-troncos, no quesito de até mesmo de geração da vida, né, por meio de clonagem e tal. E eu falo, gente, eu sou a favor da ciência sempre. Desenvolvimento científico, para mim, ele é sagrado e ele é até uma parte da divindade. A ciência é conhecimento, e conhecimento é uma parte da divindade. Nos 7 Espíritos de Deus, no livro de Isaías, fala-se do Espírito de conhecimento, do Espírito de sabedoria. Então, são faces do que eu conceituo, né, a divindade. Então, mas também tem um lado ruim. A ciência mata a gente, a ciência desenvolveu bomba atômica, a ciência construiu armas e as armas matam as pessoas, mas também protege. Então, assim, tem sempre os dois lados. Exato. Você, como um estudioso, como um profissional que trabalha com o cérebro humano, hoje nós temos distúrbios. A sociedade está uma sociedade completamente disruptiva, uma sociedade que teve um esgarçamento, inclusive por causa dessa pandemia. Só essa semana eu ouvi de 4 pessoas jovens, pessoas da faixa de 35 a 40 anos, que trazem até hoje severas consequências da pandemia do Covid. Uma delas, por exemplo, perdeu a voz para canto. Nossa. Não consegue cantar mais. E ela era quase uma profissional da música. Perdeu a voz, não conseguiu mais se recuperar até hoje. Outra pessoa com quem eu conversei teve um choque de mudança, ficou 2 anos parado, não conseguiu até hoje se reencontrar na rotina profissional. Tá estancado. Então, você deve estar pegando muita gente. O que você pode dizer para nossa audiência? Qual a melhor maneira de reagir, de sair não, vamos falar num choque positivista
Como é que podemos ajudar essas pessoas? Como é que você faz, doutor? O caminho para quem está com mais dificuldades, Robson, seja em função do pós-pandemia, de voltar a essa rotina, tanta gente se acostumou também a trabalhar em casa. Eu acho que a pandemia trouxe, claro, várias coisas devastadoras para a sociedade, não só as mortes em função do vírus, da infecção, mas o aumento de do medo de morrer, do pânico. Exato, o agravamento de transtornos mentais. Então, a gente notou esse índice aumentando das pessoas que desenvolveram certos transtornos mentais, mas houve algumas mudanças sociais que muitos acabam gostando, por exemplo. Foram positivas, né? Que foram positivas também. Verdade. Talvez tenha acelerado, por exemplo, esse trabalho que, na minha categoria, que é a psicologia, a gente exerce pelas redes sociais, não redes sociais, né, mas pelos atendimentos online. Então, muitas pessoas que tinham dificuldade de acesso à psicoterapia... Isso se acentuou a partir dali, demais. Exatamente. Né? Quase todos os meus colegas atualmente atendem na modalidade online. E pessoas que tinham dificuldade de acessar bons profissionais, pessoas que moram no interior, hoje têm esse acesso mais facilitado à psicoterapia e também à telemedicina de forma mais geral. Então, existem, é claro, também alguns pequenos benefícios, algumas coisas assim. Hoje eu atendo, eu trabalho, né, só online, não estou mais trabalhando fisicamente, então eu tenho esse... É um privilégio, né? Não deixa de ser um privilégio, claro. Eu acho que é uma coisa que é legal. Mas, para quem tem dificuldades mais severas, sobre o pós-pandemia ou não, né? Turbulências da vida a respeito do trabalho, relações interpessoais. A psicoterapia é uma modalidade de tratamento muito importante para ajudar pessoas que estão com problema de depressão, ansiedade, toque, os mais variados. Fora, né, as coisas básicas, a gente ter uma rotina estruturada, praticar atividade física, cuidar da qualidade do sono, das relações interpessoais, ter um tempo para lazer, né, Robson? Porque hoje em dia muitas pessoas ficam... É claro que é importante focar no trabalho, na carreira, mas às vezes colocam isso tão fortemente na vida e deixam para trás, de lado, de forma negligenciada, aspectos importantes da vida também, que é a gente se conectar com outros seres humanos, que a gente descansar, se entreter. Então, tem essas coisas básicas que a gente pode ajustar para ter uma qualidade de vida melhor. Será que eu posso dizer isso? Você valida esse conceito que uma pessoa que pós-pandemia está até hoje paralisada, não aceite isso. Vá buscar ajuda, ache uma maneira de resolver isso, porque nós não podemos nos congelar, nos paralisarmos por meio de uma experiência ruim. Por exemplo, essa menina, eu falei, não, vai pegar ajuda, vai fazer exercícios, vamos procurar uma fonoaudióloga, você não pode se aceitar ficar lá atrás, você tem que achar, tá correto? Você concorda com isso? Sim, eu acho que essa estagnação é muito perigosa. A gente tem evidências, por exemplo, pensando na depressão, que a pessoa vai ficando cada vez menos ativa, vai ficando mais deitada, dorme mais. Fica em casa, assiste só televisão. Exato, fica naquela vida mais monótona. Isso pode gerar um agravamento do quadro. Então, por mais que seja contraintuitivo, mas eu estou sem energia, como eu vou fazer alguma coisa? Mas você se colocar ativo, voltando gradativamente à sua rotina, isso injeta mais energia em você. Estou falando numa linguagem mais comum, mas é por meio das atividades e dos efeitos dessas atividades sociais, no lazer, atividades até de domínio que a gente chama também, tipo atividades domésticas, no trabalho, a gente consegue dar uma injeção de ânimo por conta das consequências dessas atividades. Imagina só, o Drauzio Varela, uma vez eu estava vendo um vídeo dele, falando o quanto é difícil ele acordar cedinho para fazer a sua corrida. Corredor, né? Mas, apesar de todo aquele custo, durante e depois é tão recompensador, porque ele se sente mais energizado, com mais bem-estar, tem as endorfinas, vários hormônios que dão essa injeção. Essa descarga que recebe de hormônios é extremamente compensadora, né? Então, essa estagnação é perigosa. A gente precisa cuidar, mas não também pensando no outro extremo, nossa, eu vou encher de atividades então, porque é necessário haver
um equilíbrio. Sim. A gente ter uma vida monótona demais, sem propósitos, sem compromissos, sem um projeto de vida, isso é perigoso. Sim. Mas a gente tem que trazer atividades que façam sentido, que vão trazer algum tipo de gratificação e temos que descansar também. Como sempre, equilíbrio é a chave de Equilíbrio. tudo, né? Isso aí. Beleza. Doutor, quais são, né, os distúrbios mais frequentes? Bebida que você recebe, droga, agressão, síndromes de pânico ou ansiedades. O que aparece lá na sua clínica, né, na sua escola? Você também tem escola de formação. Sim. Então, com o que vocês estão lidando hoje de maneira mais natural? Os transtornos de humor são muito frequentes, como a depressão, que a gente acabou de ilustrar. Os transtornos de ansiedade, como transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade social, é bastante comum. Transtorno obsessivo-compulsivo, que não é exatamente um transtorno de ansiedade, mas tem um pezinho ali no estresse, nesses tipos de experiência. E tem havido uma procura muito grande ultimamente também de pacientes que têm sintomas de desatenção, que muitas vezes preenchem os critérios para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Então, esses são alguns tipos de demanda bastante frequentes na clínica. Algumas questões, é claro, como o uso de substâncias que você mencionou, é bem corriqueiro. Agora, é importante a gente ter uma coisa em mente, Robson, que é mais comum que um paciente apresente 2 diagnósticos ou mais do que apenas um. Às vezes a gente tem essa impressão, né, de que o paciente tem uma depressão ou tem um transtorno de ansiedade social, mas é muito comum a gente notar essa comorbidade. Então é importante que o profissional faça uma boa avaliação com muito cuidado, porque pode ser que haja mais de um diagnóstico, mais de um transtorno comprometendo a vida daquela pessoa. Mas de forma geral, então, os problemas relacionados à ansiedade, ao estresse, por conta muitas vezes da sociedade em que a gente está. A gente tem que trabalhar muito para ganhar o dinheiro, para pagar as contas, aquela coisa toda, aquela correria que é. Juntando aí com os desafios da vida familiar, cuidar de filhos e tudo, relacionamentos. Então, esses problemas relacionados à ansiedade, ao humor, quando a gente pensa no humor deprimido, são bastante frequentes. E problemas de organização, de desatenção, que às vezes refletem esse quadro de TDAH também é bastante comum, fora o uso de substâncias que você já havia mencionado. Isso, entendi. Doutor, nós hoje as ciências têm desenvolvido bastante e também, especialmente, eu acho que essas doenças que são mais metafísicas, que se processam no cérebro, que era, 50 anos atrás, praticamente eram desconhecidas. Hoje, isso é uma constante na sociedade e parece que a sociedade está cada vez mais ansiosa, mais insegura, né? Com muitos medos, pânicos, com muitas esses desvios comportamentais. E vocês, qual é a expectativa suas para trabalhar, né? Primeiro a questão de um ser humano normal. O que é um ser humano normal hoje, que é uma coisa raríssima? Como é que vocês se balizam para medir isso? Legal, então como a gente diferencia o normal do patológico? Mais ou menos isso, pronto. Essa é uma questão muito boa, porque vamos pensar assim, todas as pessoas têm alguns tipos de sintoma. É impossível você ser uma pessoa plenamente feliz, que não sofre, que não reclama. Boa. Impossível. É porque muita gente acha que a vida tem uma vida de mar de rosas, de céu de brigadeiro. Isso é irrisório, isso, né? Isso não, isso é irreal. É irreal, exatamente. Isso aí é utópico, não existe. Então, todo mundo tem um dia que você está com o humor mais rebaixado, ansiedade um pouco mais aflorada, às vezes você está com dificuldade de concentração, a memória não está 100%. Aí você vai ver o seu sono está desregulado, o estresse no trabalho está lá no alto, você está com problemas no relacionamento e assim por diante. Ou está muito sedentário, o sedentarismo é um fator de risco para sintomas de ansiedade, de depressão. Então, é normal a gente sentir alguns sintomas, alguns desconfortos de vez em quando. Sim. Quando a gente traça a linha, então, de, mas isso aqui agora já merece atenção clínica e essa pessoa precisa de tratamento.
é quando esses sintomas estão muito frequentes e trazendo impactos mais significativos, consistentes na vida da pessoa. Então, se um dia eu posso até ter o humor um pouco rebaixado. Você acordou e tal, com o pé esquerdo ali? Exato. De vez em quando acontece. Quem nunca? Agora, se você está há 2, 3, 6 semanas com energia lá embaixo, não conseguindo render direito no trabalho, se esquecendo demais, não conseguindo se concentrar, você não consegue se conectar direito com outras pessoas, não consegue sentir prazer direito nas coisas que você conseguia antes. Então, quando começa a se tornar um pouco mais constante esse sofrimento, essas dificuldades, é hora de buscar ajuda profissional. Porque você pode ter desenvolvido um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade que está dando uma desregulada na sua funcionalidade. Então, 2 critérios básicos, Robson, para a gente observar são o quanto a pessoa está sofrendo, quanto ela se queixa disso. Nossa, a minha vida não está legal. Eu estou sentindo um desconforto muito grande, está muito ruim. E o segundo critério é o mais funcional. O quanto esse prejuízo, esse sofrimento impacta nas atividades diárias dela, no trabalho, nas relações sociais, às vezes até nas funções básicas de alimentação, de sono. A pessoa pode acabar desregulando completamente isso aí. Então, é o sofrimento e as dificuldades de desempenhar os papéis sociais. Isso resume o que a gente precisa observar se aquela pessoa está precisando de uma ajuda médica, psicológica. Normalmente, esses quadros vieram como a consequência de um incidente ou não. Por exemplo, meu irmão faleceu, meu irmão foi para a UTI por causa de um acidente de carro, né? Ou então perdi o emprego, ou vou perder, ou meu pai apareceu com a doença, ou minha mãe. Tem uma correlação, ou às vezes não tem essa correlação? Às vezes não tem. Acontece de ter, mas nem sempre a gente consegue identificar um evento precipitador tão claro assim. Por quê? Eu acho que um primeiro ponto que a gente tem que ter clareza é que existem variantes genéticas que tornam as pessoas mais ou menos vulneráveis a desenvolver um transtorno mental. Então, começa nessa base genética. Isso já é ciência hoje? Já está bem estabelecido. A gente tem já várias pesquisas mostrando que algumas variantes genéticas tornam as pessoas um pouco mais ou um pouco menos. A gente às vezes foca muito na doença, né? Sim. Mas tem variantes que tornam a pessoa mais protegida contra certos transtornos mentais. Eu vou dar um exemplo muito interessante, que é o uso da maconha. Sim. O uso de maconha, principalmente na adolescência, aumenta o risco do desenvolvimento de esquizofrenia. Então, a gente tem aí um tipo de evento ambiental, mas não necessariamente é um único uso. Então, a gente tem que observar, às vezes, a constância da exposição do sujeito àquele tipo de estímulo, àquele tipo de ambiente. Quando a gente pensa na depressão, se a pessoa está constantemente exposta a estímulos estressores, a uma tensão no trabalho, ou um divórcio, um endividamento, uma série de coisas, aumenta a probabilidade de desenvolver a depressão. Entendi. Então, nem sempre vai ser a perda de um ente querido, uma coisa assim tão que você crava, foi isso aqui que adoeceu a pessoa. Existem fatores genéticos que tornam as pessoas ou mais ou menos vulneráveis a se deprimir ou desenvolver um transtorno de ansiedade diante de certas experiências de vida, e às vezes é uma série de pequenos eventos, vamos pensar assim, numa linha mais crônica, mais contínua, que vai adoecendo o indivíduo. Entendi. Parece que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria posicionou-se contra a legalização da maconha por causa desse problema da adolescência, que o maior usuário seria o adolescente e que muitos deles desenvolveriam efeitos bastante negativos a posterior. Não sei se foi psiquiatria, acho que foi Sociedade Brasileira de Psiquiatria, baseado inclusive nessa informação que você acabou de trazer. Uma outra coisa importante é no cérebro que se processa a existência. É no cérebro que processa, eu como cientista que trabalha com as ciências modernas, especialmente a quântica, é o cérebro que processa os sinais. A cor, né? As cores, a audição, a visão, tudo são sinais apenas que chegam até nosso cérebro que processa a vida. Sem o cérebro, se tivermos um acidente vascular, cerebral, acabou praticamente. E também é no cérebro que processa a espiritualidade.
que acontece esses dois fatores, essa conexão metafísica, né, que transcende a matéria. Como é que vocês trabalham alguém, um paciente que chega pedindo ajuda? Eu estou escutando voz, eu estou assim, eu tenho, eu estou perturbado por medos, tal. Como é que vocês fazem essa abordagem nesse campo metafísico aí? Muito legal essa sua questão, Robson, porque entra num dos tópicos que eu tenho mais estudado ultimamente, que é como lidar com a espiritualidade dos pacientes, como lidar com experiências espirituais ou místicas que muitos deles relatam. Sim. Porque na ciência a gente não consegue, pelo menos nas neurociências, na psicologia, a gente não chegou lá de falar, olha, temos provas, evidências de que existe um universo sobrenatural, Deus, anjos, demônios, espíritos e assim por diante. Então, se você partisse desse pressuposto, então, será que eu preciso invalidar a crença do meu paciente? Ou devo questioná-lo assim, será que isso não é coisa da sua cabeça? Será que você não está precisando de um remedinho? Mas essa não é uma atitude ética nem saudável. Um princípio muito importante na psicologia, que o próprio Conselho Federal de Psicologia estabelece que os psicólogos têm que seguir, é não invalidar a perspectiva teológica, religiosa do paciente. Então, o psicólogo não pode invadir falar. Não invadir essa área. Exato. Você não pode falar assim, Essa olha, linha. isso que você está ouvindo não é um demônio, é porque você está com excesso de dopamina te fazendo ter alucinações auditivas. Você não pode invalidar a crença do paciente. Você tem que respeitar a crença do paciente, mesmo que você seja um psicólogo ateu, agnóstico. E se você for um psicólogo espírita, então você não pode falar que são os espíritos? Também não pode. Na clínica, a partir do nosso código de ética, a gente tem que deixar a nossa perspectiva pessoal de lado e respeitar as crenças do paciente. Então, esse é um aspecto ético que a gente tem que estar bem atento para a gente não pisar fora das linhas. E ajuda a partir desses valores que ele possui. Perfeitamente. Eu vou ajudar esse paciente a partir dos valores, das crenças que ele abraça. Não é invalidar, não é... E também não é tentar puxar sardinha para o nosso lado, né? Isso, perfeito. Então, imagine só, se eu fosse um psicólogo espírita atendendo um paciente católico. Sim, ou evangélico. Ou evangélico. Eu não posso falar com ele, olha, isso aí, cara, é uma mediunidade que você tem que trabalhar, você tem que exercitar. Vamos lá para o centro espírita? Seria antiético. Você estaria misturando a sua fé pessoal com a sua atuação profissional. Então, isso não pode acontecer. Você tem que entender qual é o sofrimento da pessoa, como ela está lidando com suas crenças, com sua fé ou com suas dúvidas religiosas, sem colocar a sua opinião pessoal, apenas trazendo os instrumentos da psicologia para ajudá-la a solucionar aquelas questões da melhor maneira possível. Perfeito, perfeito, ótimo, excelente abordagem. Doutor, você desenvolveu alguns cursos, uma academia. E qual é a linha que você está trabalhando e por quê? A gente tem 2 formações lá no Instituto Ponto Azul, Robson. Uma dessas formações é focada em psicólogos e estudantes de psicologia que pretendem desenvolver habilidades de atendimento pautadas na ciência. Porque, infelizmente, a gente tem, no cenário da psicologia aqui no Brasil, muitas pseudociências ou pessoas oferecendo intervenções, estilos de tratamento que não são tão eficazes, que não são tão seguros conforme as melhores evidências. Então, a gente visa auxiliar estudantes de psicologia e psicólogos a desenvolverem esse repertório mais eficaz, mais seguro de habilidades clínicas para auxiliar pessoas que têm diferentes diagnósticos. A gente tem também uma formação em ciência e filosofia, com vários temas relacionados à ciência, obviamente, à filosofia e à religião. Religião é um tema pelo qual eu sou muito apaixonado há muitos anos. Embora eu não seja um homem religioso, eu adoro esse tipo de discussão, essas ideias. Minha família é toda religiosa. Minha esposa, Nath, inclusive, é cristã. A minha sogra é pastora, então, olha, assim... que legal. Tá em casa mesmo. Eu sou rodeado de pessoas de fé e transito muito bem. Eu converso... Ontem mesmo no meu canal, eu recebi um
pastor para a gente bater Olha. um papo a respeito de sua visão sobre Jesus e tudo. Então, eu sou apaixonado pelo tema da religião. Mas na nossa formação, lá no IPA-CEF, que é essa formação em Ciência e Filosofia do Instituto Ponto Azul, a gente traz uma perspectiva acadêmica, uma perspectiva científica para pensar sobre esses temas legais. Então, por exemplo, a gente vai ter agora a segunda edição do curso História da Bíblia. Então, Olha eu isso. levo... História da Bíblia? História da Bíblia. Uau. Teólogos e historiadores da Bíblia para poder falarem a respeito desse tema. Como foram escritos os evangelhos, por quem, qual data, porque alguns foram incluídos no cânone Sim. e outros foram deixados de fora, traduções da Bíblia. Então, esses temas são muito, muito interessantes. E aí eu levo para o Instituto esses tipos de assunto para a gente poder olhar com o olhar da ciência acadêmico, obviamente, com todo respeito, embora muitos que procuram a gente tenham um viés um pouco mais cético, Sim, mais sim. assim, mas a gente faz de uma maneira bacana, de forma que tem cristãos entre nós também, espíritas, um pessoal que está lá para aprender com esses professores. A academia tem que ser aberta, né? Tem que ser aberta. A academia não pode. Eu acho que um dos grandes defeitos é a arrogância. Qualquer que seja. Tanto da ciência, da academia, quanto da igreja, da religião. A igreja pecou muito por ser arrogante. No segundo milênio, a arrogância da igreja gerou aquela ruptura. Sim. E depois o grande episódio de Galileu Galilei. Quer dizer, ali a ciência e fé se divorciaram. Tanto que eu, quando comecei a me mover nesse foco, eu escrevi Ciência e Fé, o reencontro pela teoria quântica, porque eu, como sou teólogo e também sou cientista, quando eu entendi aquela maravilha do que é conceitualmente a base, o nascedouro da teoria quântica, meu Deus, eu vejo ali, definitivamente eu vejo ali a assinatura de Deus. Ali tem assinatura, não tem, é inquestionável. Então eu acho que é maravilhoso. Por que Ponto Azul? Ponto Azul é uma referência a Carl Sagan, que foi um dos maiores divulgadores da ciência, muito famoso. Famosíssimo. Não tem da nossa geração quem não conheça. Não é? Professor, Sagan, cientista, estudioso. Exato. Carl Sagan é a figura. Sagan, ele estava liderando, ele estava na equipe da NASA com o projeto da Voyager para tirar fotografias do nosso sistema solar, das luas, dos vários planetas. E aí, quando a Voyager estava chegando ali no final de sua missão, já quase na borda ali não sei se eu posso dizer do sistema solar, mas pertinho de terminar ali a missão em Plutão, ele sugeriu, e eles fizeram isso, que ela virasse para tirar uma fotografia da Terra, vista ali, então, da fronteira do sistema solar. Azul e apareceu. Era um pálido ponto azul que apareceu ali, com um raio de sol, assim, lindíssimo. Aí foi uma fotografia icônica para a ciência, e em cima dessa fotografia ele fez uma reflexão muito bonita sobre quem somos nós, o que a ciência pode contribuir para a compreensão do ser humano. Inclusive, Sagan, falando sobre espiritualidade e ciência, ele enxerga na ciência uma profunda fonte de espiritualidade. Perfeito. Uma forma de a gente olhar sobre quem somos nós diante do universo, das questões que a gente tem sem respostas ainda. Então, ele foi um grande cientista que trouxe uma contribuição belíssima sobre o nosso lugar no universo e toda essa perspectiva filosófica também da nossa natureza. Eu acho que a maior parte dos cientistas, eles, de alguma maneira, eram espirituais e são. São reservados, claro. A diferença não está na conceituação do que é espiritualidade, ou nas denominações, a partir de entrar na porta, né? Alguns se tornam budistas, outros acham que se sentem melhor com o shintoísmo, outros com o cristianismo, enfim. Mas porque é difícil você aceitar a existência sozinho, né? Estamos absolutamente sós. O quarto está escuro e não tem janela. Pode ser duro mesmo. É muito difícil. É muito Pode duro. ser muito duro. A gente tem até algumas pesquisas na minha área da psicologia da religião sugerindo que quando as pessoas enfrentam alguns dilemas existenciais, tipo a perda do cônjuge, um adoecimento... Uma doença. Né? Uma doença. Agora, Covid, né? Uma pandemia dessas.
as pessoas tendem a aumentar sua fé religiosa, sua espiritualidade em busca de ajuda, de respostas. Existem estudos nessa direção mostrando que a fé religiosa tem essa função de trazer uma ordem, um sentido para a nossa existência que muitas vezes pode ser meio caótica e sofrida. Perfeito. Como se diz, não existe ateu no avião caindo. Isso é questionável, hein? Isso é questionável. Na hora que o avião cai, todo mundo grita, meu Deus, me ajuda. Mas existe essa relação mesmo do sofrimento, do desespero com a fé. Aqui, mas, obviamente, o próprio Sagan ou Hitchens, que foram grandes ateus, agnósticos, não se converteram no final da vida. Então, assim... Não, é verdade. Teve alguns que conseguiram ir até o final. Agora, outra coisa é a própria formação genética e biológica do ser humano, né? Agora estou tentando lembrar o nome do cientista americano que é ateu e escreveu que nós fomos criados para crer. Nosso cérebro está dotado de uma parte de uma antena aonde é sensorial, aonde nós temos essas experiências sensoriais que acontecem e que nós traduzimos como experiências espirituais. Enfim, eu acho que o ser humano, eu vim entre aspas, ateísmo, e tive uma experiência transcendente e me encontrei plenamente na espiritualidade. Eu não nasci, não sou de família evangélica, não tenho herança evangélica, nunca tinha visto uma Bíblia, nunca tinha pego numa Bíblia, mas eu tive uma experiência que me transcendeu minha vida, né? Eu tive uma epifania e naquela experiência não teve como, ou eu fiquei louco, ou eu tive um surto, ou eu tive um encontro. Eu preferi aceitar que eu tive um encontro. Comecei a ler a Bíblia, a orar, e ali minha vida mudou meu comportamento, mudou minha perspectiva, mudou minha essência. Mas uma coisa que eu acho muito importante é que essa liberdade que vocês têm, esse respeito, para que as pessoas possam, cada um andar no seu caminho, andar na sua experiência e trazer a pessoa à normalidade, porque a doença é um tipo de ruptura, né? Um desvio. Qualquer que seja o tipo de enfermidade é um tipo de desvio. Então, trazer a pessoa àquela posição original da saúde, do que nós encontramos, definimos como saudável, saúde inteira, né? Holística, total. Mas quando vocês encontram profissionais que não aceitam isso, como é que você trabalha? Ou paciente ou médicos ou profissionais. Que não aceitam o que exatamente? Que não aceitam essa liberdade, que são bastante incisivos. Não, eu só aceito isso, não aceito não aceito outro ponto de vista do mundo, outra visão de mundo. Quando a gente pensa na atuação do psicólogo, se ele é rígido e intolerante, vou usar esses termos, né? Ele não aceita que o paciente tem outra visão de mundo, que ele interprete sua experiência como algo, um contato com Deus, por exemplo, ele está cometendo uma falta ética e, dependendo da atitude dele, ele deve ser denunciado, inclusive, ao Conselho de Psicologia, porque não é legal. O psicólogo, para atuar de uma maneira ética, honesta, conforme as diretrizes do nosso Conselho de Psicologia, precisa ter essa abertura, essa atitude de aceitação, de validação da perspectiva do outro. O paciente, eu acho que alguns ficam receosos. Será que o psicólogo vai achar que eu estou louco? Sim, claro. Que eu estou surtando, que está acontecendo alguma coisa com isso? Esse, inclusive, é um dos tópicos que a Nath, minha esposa, vai abordar no mestrado dela, que ela está começando agora na USP. Ótimo. Ela quer saber como os psicólogos lidam com essas experiências que a gente chama de anômalas, e é um termo aqui que não é pejorativo, tá? Anômala no sentido de ser uma experiência diferente, atípica, claro, que rompe com o que é mais comum do nosso dia a dia. Se os psicólogos, eles têm uma atitude patologizante, ou seja, de pensar que aquilo ali é uma doença, um sintoma, uma coisa que tem que ser tratada, ou se tem uma perspectiva mais acolhedora, deixa eu entender
como ele interpreta isso, como ele está vivendo essa experiência dele, como isso vai impactar na vida dele. O que aparentemente, a partir dos estudos que ela já leu, tende a ser uma atitude mais favorável, mais legal do que você patologizar, você julgar, você ter uma indiferença, que tem psicólogos que querem virar as costas e, vou jogar para debaixo do tapete, Sim. não quero saber disso. Não é uma coisa legal também. Então, a experiência religiosa, seja ela essa experiência anômala, né, totalmente diferente de um contato com o espírito, com o próprio Deus, ou talvez com demônios, pode ser uma experiência Sim. sofrida também, Sim, né, de medo e tudo, tem que ser acolhida com todo o respeito, com toda a ética, com as ferramentas que a gente tem na ciência também para ajudar essa pessoa a encontrar um sentido para aquilo e não se desorganizar na vida. Porque tem pessoas que se organizam bem depois daquela experiência, na sua igreja, no seu centro espírita, e não tem nenhum problema maior com aquilo depois. Retomam a vida, inclusive, muito melhor do que antes. Algumas vezes sim, algumas vezes pode ser uma virada de chave, talvez como no seu caso, de a pessoa, caramba, eu preciso me aproximar de uma religião, de Deus, e isso pode ser muito favorável. Embora algumas pessoas tenham experiências que desorganizem e isso precipita exatamente algum tipo de sofrimento. Então, o psicólogo tem que estar preparado para acolher esses tipos de demanda. Você tinha me perguntado sobre o Instituto, a gente tem um curso sobre psicologia da religião que auxilia os profissionais a terem essa conduta ética para lidar com os seus pacientes. E os pacientes, assim, tanto quanto possível, têm que entender que os profissionais estão ali para recebê-los de braços abertos e com essa atitude ética. Se em algum momento o psicólogo, a psicóloga está tentando impor sua crença pessoal ou invalidar a sua própria crença sobre aquilo, isso pode acabar enquadrando numa falta ética e merece denúncia. Sim. Então tem que ficar de olho nisso aí também. Beleza. A gente já está fechando nosso bate-papo. Qual o limite entre uma enfermidade que precisa de uma intervenção, às vezes até de medicamentosa, ou apenas de uma orientação, de um aconselhamento? Qual é a linha que separa esses dois mundos? De forma geral ou quando envolve o tema religião? Não, de forma geral. De modo geral, de forma geral. Ótimo. Não necessariamente, Robson, a gente tem para todos os transtornos mentais ou todos os tipos de sofrimento uma regrinha que às vezes as pessoas colocam por aí. O psiquiatra é só no caso de o paciente estar assim, com muitos problemas, é só caso grave. Não, isso aí não é muito verdadeiro, não. Embora alguns casos mais leves a gente possa fazer um trabalho muito bom sem precisar de medicação, tipo uma depressão leve. Inclusive, a atividade física é um tipo de intervenção que é muito bacana. Atividade física. Exatamente. Contribui como? Contribui para a pessoa se manter ativa, ela melhora o metabolismo, oxigenação do cérebro, isso pode ter um impacto favorável no sono, porque a desregulação do sono também é um fator de risco para depressão, para o agravamento de um quadro depressivo. Então, a atividade física tem vários impactos positivos, inclusive contra a depressão. Principalmente em casos leves, as evidências são muito boas de que ajuda bastante. E aí a atividade física com psicoterapia, por exemplo, o suficiente. Nem precisaria de um medicamento conforme alguns estudos. Agora, quem vai avaliar isso vai ser o psicólogo, vai ser o psiquiatra, para ver se precisa ou não precisa de um medicamento. Tem alguns tipos de casos que o medicamento vai ser muito importante. Por exemplo, no transtorno bipolar. Não tem como. Não dá para ficar só na psicoterapia. O uso do medicamento, inclusive de forma contínua, é essencial. No caso da esquizofrenia também. E outros casos, a gente consegue fazer um manejo legal só da psicoterapia. Geralmente, se fosse assim para dar aquela orientação basicona para a gente sair daqui com uma ideia, a conciliação da psicoterapia com a farmacoterapia é legal. Mas, mais uma vez, tem casos em que não vai ser necessário o uso de medicamento. E aí a gente tem que fazer uma avaliação caso a caso, porque não vai ter uma fórmula que se aplique a tudo. E às vezes as certas medicações têm efeitos colaterais, gera a tal da dependência. A pessoa vai ficar a vida toda ali. Inclusive, vocês usam a expressão desmamar, quer dizer, tem que passar um período de... né? Não é o melhor. É uma intervenção importante, necessária, mas não é o melhor dos mundos, né?
não é o melhor dos mundos. A gente quer ver o paciente se livrar dos medicamentos e da própria psicoterapia. É importante colocar isso aqui. Então, também delas? Também da psicoterapia. Legal. Embora a gente tenha essa visão dos remédios, porque tem efeitos adversos, dependendo do medicamento pode gerar dependência, não são todos, mas alguns sim. Mas a própria psicoterapia precisa ser pensada como algo temporário na vida da pessoa. A não ser casos mais crônicos e mais graves que podem exigir um acompanhamento contínuo mesmo, por anos e anos. Mas o ideal é que a gente tente ajudar o paciente a desenvolver sua autonomia, para que ele mude a sua forma de pensar sobre si mesmo, sobre o mundo, adeque a sua rotina, tenha hábitos mais saudáveis e tenha uma autonomia, de forma que a gente fala isso, né? Aquilo que a gente aplica na psicoterapia com o paciente, ele pode acabar dominando aquelas estratégias, aquelas intervenções, para aplicar na sua própria vida depois, sem precisar do psicólogo. Então, a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, trabalha muito com essa perspectiva de que temos que preparar o paciente para que ele se torne independente, que não precise mais de nós daqui a pouco. Então, a gente faz esse trabalho de psicoeducação, de ensinar o paciente sobre alguns princípios de psicologia, sobre como a sua forma de pensar impacta no que ele sente, no que ele faz, como mudar seus ambientes de vida no trabalho, nas relações amorosas, o uso de substâncias, e muitas vezes pode ter um impacto muito favorável sobre a sua saúde mental. Ele precisa dominar esse conhecimento e exercitar isso, e o psicólogo, então, favorece esse exercício. Sabe quando a gente está aprendendo uma coisa nova, Robson, que até a gente engatar demora? Tipo, aprender a dirigir. Sim. Acho que é um bom exemplo, né? Você precisa de umas 30 aulinhas ali, 50, para ficar bom no trem. Sim, sim. Da mesma maneira, existem habilidades na vida, formas de lidar com as frustrações, com problemas no trabalho, com a rotina, que vão exigir uma aprendizagem, um exercício diário até a gente engatar e naturalizar aquele novo hábito. Então, o psicólogo pode ser um catalisador, um facilitador nesse desenvolvimento de habilidades do paciente. E depois que ele desenvolve essas habilidades, ele vai se tornando mais independente e acaba não precisando mais da psicoterapia. Show, show. Excelente. Excelente visão, excelente abordagem. Doutor, muito obrigado. Sua presença aqui foi maravilhosa. Amigos que estão conosco no nosso podcast dessa semana, o doutor Daniel vai deixar aí os detalhes, onde nós podemos encontrar os cursos, né, podemos encontrar todos esses produtos que eles estão disponibilizando para aquelas pessoas que tem muita gente que nos acompanha que é muito interessado nisso. Gostei muito daquilo que eu ouvi, especialmente no quesito de ética, de respeito. Acho que isso é muito, muito válido. Inclusive, Robson, eu estou escrevendo o meu primeiro livro agora. Eu sei que você é um escritor aí de mais tempo, né? Mas eu estou estreando agora aí. Parabéns. E meu livro é justamente sobre saúde mental e espiritualidade. Olha. Quando a experiência é favorável, é legal, e quando não é. Trazendo esse olhar da ciência, então, para a gente entender um pouquinho mais isso aí. Então, nos próximos meses, devo trazer novidades a respeito. Quando estiver pronto, me avise que eu vou fazer questão de trazer você de novo aqui para a gente continuar. E vamos falar, inclusive, sobre aspectos negativos da religiosidade. Por exemplo, as pessoas acham que a gente defende um tipo corporativismo nosso. Gente, tem igrejas que, sinceramente, machucam muitas pessoas. Tem pastores, tem padres. Olha o caso dos abusadores. Olha, tem desvios de comportamentos horríveis. E não dá para passar pano nisso, não. O que é, o que não é, não é. Inclusive, então, essa honestidade intelectual tem que ser pressuposto básico da gente. Inclusive, a gente falando sobre essa relação entre ciência e religião, eu acho muito admirável ver líderes religiosos que reconhecem o valor da ciência e não estão ali nos seus lugares de liderança invalidando, por exemplo, um tratamento médico que é importante, por exemplo, a vacinação, a psicoterapia. E a gente tem algumas evidências, Robson, de que quando o discurso religioso ele é negacionista, ele é contrário à ciência, isso pode ter impactos negativos
educativos Sim. sobre a saúde mental, porque muitas vezes a gente encontra, infelizmente, em alguns ambientes religiosos, a negação da existência da depressão, Sim, de sim, transtornos sim. de ansiedade. Então, isso é totalmente É a visão de mundo pernicioso. linear, tudo é demônio, quer reduzir o universo Exato. a apenas uma linha. Não é assim. A vida é ampla, não pode ser assim. Muito obrigado, doutor. Deixa os seus contatos, deixa aí os produtos e como é que o nosso povo pode acessar você. Só procurarem Daniel Gontijo em todas as redes sociais, lá no Instagram, no YouTube mesmo. A gente tem também o Instituto Ponto Azul, tem um canal no YouTube, tem lá no Instagram para quem quiser conhecer nossos cursos de psicologia, para quem é psicólogo, Sim. estudante de psicologia. E quem não é da área, a gente tem os cursos de ciência e filosofia também, que são bem bacanas. Legal. E estão bem acessíveis. A gente tem essa proposta de difundir o conhecimento, quebrar essas barreiras, né, entre a Ótimo. academia e a sociedade. Então, assim, são valores bastante acessíveis e a turma lá está bem bacana. Então, fica o convite aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Obrigado. É isso aí, pessoal. Daniel Gontijo, vamos atrás e que você possa encontrar e receber bastante, não é? E tem opções maravilhosas para o seu crescimento. Um abraço, Deus te abençoe. A semana que vem estaremos juntos. Gostou do conteúdo? Curta, primeira coisa, curta. Depois, pega esse vídeo, esse bate-papo, compartilha com seus amigos, seus familiares, passa para frente, tanta gente sofrendo, tanta gente precisando de direcionamento. Tem luz nesse bate-papo nosso. Um abraço. Valeu.